Bom dia, pessoal. Bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma live de quinta-feira. Eu vou fixar o tema aqui para para quem entrar saber do que a gente está falando. Ah, meu Deus. Vamos lá. Contratação de colaboradores. Beleza. Então, para quem está chegando agora ou quem está assistindo essa live em outro horário, ela gravada, enfim. Toda quinta-feira, desde o dia 1º de outubro de 2020, eu faço lives às 7h30 da manhã sobre temas empresariais, tá? O tema de hoje, ele foi sugerido por um empresário de Santa Maria que, que teve alguns problemas, tomou a decisão de agir de outras formas com seus colaboradores. Enfim, é um tema polêmico, né? Que muitas vezes ele é a dor de cabeça dos empresários, né? Então, nessas lives de quinta-feira, eu procuro, né, passar algumas experiências, algumas ideias, né, de possíveis soluções para problemas bem do cotidiano das empresas, né? Sempre com o foco no jurídico, né? Nas orientações, digamos assim, da área jurídica em relação a esses problemas mais cotidianos e que interferem tanto na gestão, né, da empresa. No meu ponto de vista, esse assunto ele é visto sob uma ótica um tanto, eu não diria uma ótica errada, né? Mas errada no sentido dos objetivos que o empresário quer ter, né? Por exemplo, você quer um colaborador engajado, você quer um profissional habilitado, um profissional capacitado, mas você foca sempre no problema, você foca no valor da sua folha de pagamento, nos impostos e reclama dos impostos e que a carga tributária é muito pesada. Bom, a notícia é que a gente não tem muito o que fazer em relação a isso, né? A menos que a gente passe para o setor legislativo, implemente uma reforma trabalhista nesse sentido, uma reforma tributária, enfim, nós não temos muito o que fazer, né? Então, por que a gente vê, por que o empresário vê muitas vezes o funcionário sempre como um fardo, sempre como um problema, né? Porque o funcionário, além de todos esses problemas tributários, problemas de cargas, né, em cima da folha de pagamento, ele não entende do negócio, não faz o que manda, sem proatividade, atende mal o cliente, quando toma iniciativa faz alguma coisa errada, né? Então, sempre a questão, né, da atitude do funcionário. Tem uma frase que eu gosto muito de falar, que eu escrevi aqui para não faltar nenhuma palavra, que diz assim: se você acha caro contratar um profissional qualificado, experimenta contratar alguém desqualificado. O que os funcionários, uma equipe dentro de uma empresa gera quando é totalmente desqualificada para aquele serviço, né? Bom, o faturamento é baixo, eu pago um salário baixo.
Quem é que aceita receber um salário baixo? Um funcionário desqualificado que, formando uma equipe assim, vai te trazer um baixo faturamento e tu vai continuar pagando um salário baixo também. E esse ciclo vai se construindo dentro da empresa e o teu negócio ou vai falir ou vai continuar na mesma situação, você não vai ter uma boa gestão. Bom, excluindo a parte financeira, como que a gente vai saber se alguém vai ser bom naquela função ou se não vai ser? Além de analisar o currículo, o que a gente pode fazer, né? Não tem como a gente prever o futuro, gente. Não tem uma mágica para a gente dizer assim, eu vou conseguir contratar uma pessoa usando determinadas técnicas, ela vai ser perfeita para aquela função. Além de avaliar o currículo, além de quem sabe, buscar indicações, buscar referências sobre aquela pessoa, além de fazer um período de experiência, de fazer uma avaliação, de fazer uma análise sobre o desempenho daquele funcionário, não tem muito o que ser feito naquela contratação em relação à pessoa que você está contratando, né? Não tem como a gente descobrir quais são as intenções dela. Se você colocar, contrato pessoas competentes, bom, eu me acho competente, você pode não me achar, né? Então é muito subjetivo, é uma análise muito subjetiva e a gente não consegue prever tudo isso aí. Então o que eu faço para tentar mudar essa minha equipe, para tentar contratar pessoas melhores, enfim, para melhorar o meu quadro de funcionários? Foca no que você pode, no que você tem controle, né? Foca no que você pode mudar. E o que você pode mudar? A tua empresa, a tua forma de gestão, o teu profissionalismo, né? Quando vai analisar a questão dos funcionários, para de focar na folha no que você vai ter que pagar, né? Foca no que um bom profissional pode lucrar dentro da tua empresa. Qual é a atividade que ele vai desenvolver que realmente vai fazer diferença? Quais são as ferramentas que a tua empresa vai oferecer para esse funcionário? Porque não adianta você colocar uma pessoa para vender determinados produtos se você não fizer um treinamento, se você não der orientação, se você não fizer uma constante atualização, né? Então, não tem outra alternativa senão se preparar para ter um bom quadro de funcionários. Não tem como cobrar de pessoas se você não dá as ferramentas para ela atuar. E é aí que você faz a diferença e que as pessoas que não forem se enquadrar naquilo ali, elas não vão permanecer na tua empresa, por vontade própria, né? Também não adianta fornecer um monte de ferramentas se a pessoa não sabe utilizar, né? Por exemplo, uma função que exija utilizar as planilhas de Excel, né? Parece uma coisa tão básica, mas para alguns funcionários, para algumas situações, ele não sabe nem por onde começar, né? E se candidatou àquela vaga por necessidade, seja lá por qual motivo, né? Então, dê as ferramentas e exija a utilização e exija o rendimento, né? Para bons funcionários, para bons colaboradores, para bons profissionais, tem que ter um bom gestor, uma boa liderança, um bom empregador, né? Você quer alguém bom e com iniciativa, qualificado, mas aí quando passa a ser teu colaborador, tu não aceita opinião, tu manda e acabou o assunto. Bom, então a gente tem um problema de liderança sério aí e não adianta você continuar insistindo nesse assunto que você vai precisar de funcionários que só obedeçam. E bons profissionais não são assim, né? Sejam gestores, sejam os empregadores, sejam os empregados, bons profissionais não simplesmente aceitam ordens e cumprem cegamente aquilo que você determina. Se você quer alguém engajado, essa pessoa não pode ser assim, né? Então, dentro de parâmetros estritamente profissionais, com esse espírito de liderança,
transformar os teus funcionários em parceiros de negócio. Mas aí a gente não pode simplesmente dizer isso e encerrar o assunto. Por quê? Porque todas essas mudanças na forma de contratar, na forma de remunerar, na cultura organizacional da empresa, no comando pelo exemplo, que esse é o verdadeiro líder, né? Bons profissionais escolhem ser remunerados pelo seu rendimento, né? O seu salário vinculado àquilo que ele agrega na empresa. Esses são os bons profissionais. Porque aquela pessoa que trabalha pelo salário no final do mês é empregado para receber ordens e cumprir estritamente aquilo que ele foi contratado, né? Agora, aquele funcionário que aceita uma remuneração, uma parte pelo menos da remuneração variável, conforme o seu rendimento, conforme a sua capacidade, o que ele agrega na empresa, que ele tem essa imagem, é muito mais efetivo do que o outro tipo de funcionário. Por exemplo, e como que você faz aí, e que aí você passa a ter uma forma de contratar diferente, né? Dentro daquele parâmetro estritamente profissional, mas dentro da legislação trabalhista. Um exemplo que eu estou vendo muito ultimamente. A pessoa se candidata à vaga, né? E aí na hora da contratação ela diz assim, eu estou recebendo seguro-desemprego, então eu não quero que assine minha carteira agora. Tá? Então depois que terminar o seguro-desemprego, aí você assina minha carteira. Por enquanto eu fico frio. Não. Né? Por melhor que ele seja qualificado para aquela função específica, não contrata. Porque profissional de verdade não faz esse tipo de coisa. Raquel, mas ele é bom, foi a melhor pessoa que eu encontrei. Ele não vai ser a melhor pessoa para o teu negócio. Você está deixando uma brecha que vai te trazer problemas futuros. Se não te trouxer, vai ser por sorte. E por sorte, ninguém administra nada bem. Né? Aí você vai dizer assim, não, mas eu não assinei por um problema dele. Foi ele que pediu. Num processo trabalhista, você está errado. Na visão da lei trabalhista, você está errado. Mas foi por um motivo dele, era ele que estava errando com o poder público. Não, você deixou isso acontecer dentro da sua empresa. Então, não contrata ou exige que tu vai assinar a carteira e ele vai perder as outras parcelas do seguro-desemprego. Na verdade, ele não vai perder. Ele está ganhando salário, ele está ganhando um emprego, uma oportunidade de crescimento. Né? Então, ou assina a carteira ou não contrata. Né? Cumprimento fiel das leis trabalhistas, por mais engajado que o teu time passe a ser, digamos assim, a partir de agora, que você contrate, que você traga ferramentas para dentro da empresa, que você contrate melhor, que você melhore os funcionários que estão lá, dê as oportunidades, ou substitua o teu time, ou troque parte dele, né? O cumprimento fiel das leis trabalhistas tem que acontecer pelas duas partes, né? Porque a maior fonte de problemas, quando, mesmo com uma boa equipe, mesmo com um bom funcionário, mesmo com pessoas engajadas, a fonte de problemas é quando você não exige do teu funcionário, porque o meu colaborador, ele é engajado, ele aceita os desafios, ele entende as dificuldades da empresa, né? Mas ele não cumpre o que cabe a ele, né? Então, quais seriam o que está por trás disso, né? Tem aquele instinto, né, do ser humano que se ele erra comigo, se ele não cumpre todas as regras da parte dele, eu também posso errar com ele. Vai ficar uma coisa pela outra. E vai gerando uma confusão dentro da empresa, uma situação tão caótica. Por exemplo, cobrança de utilização dos equipamentos de proteção individual, dos EPIs, né? Ele não usa porque ele se sente incomodado, porque ele executa melhor o trabalho se ele não utilizar a luva, se ele não utilizar o óculos protetor. Sempre tem uma desculpa, né? Porque esse modelo me incomoda, aí você tem que comprar um outro modelo, mas aí não compra e aí passa um tempo sem usar.
Não usa EPI? Manda para casa e desconta o dia. Não tem outra solução. Manda para casa e desconta o dia dele. Acabou. Porque se vamos partir primeiro do ponto técnico, do ponto legal. Se chegar uma fiscalização, você é multado na hora. Não interessa o motivo que ele não utilizou aquele EPI. Ah, ele não gosta. Nenhum fiscal vai chegar e dizer assim para o teu funcionário: fulaninho, por que você não está usando o EPI? Você não gosta de usar o EPI? Nenhum fiscal vai chegar e vai fazer esse tipo de pergunta. O fiscal vai chegar, não está utilizando o EPI, a culpa é tua, a culpa é do empregador. E ele vai ser multado e não tem justificativa no mundo para ele estar trabalhando sem a utilização do EPI, obrigatório para aquela função. Né? E a outra consequência são as doenças e os acidentes de trabalho. Né? Uma equipe completamente engajada em se autoproteger, em realmente fazer a diferença para a empresa, em realmente estar engajado na causa da empresa e estar comprometido com aquilo ali, vai querer se proteger, vai querer se preservar, não vai querer sofrer um acidente de trabalho pela não utilização de um equipamento de proteção. Né? Eu tenho um exemplo de uma empresa que eu assessorava, né? Hoje eu não assessoro mais ela, mas ela tem uma série de equipamentos de proteção individual que eles utilizam e era uma confusão. Ela fornecia, não utilizavam e tal, e aí eu fui assessorar e eu disse, olha, planilha de entrega assinada, tarará, não usou, manda para casa. Uma semana depois a empresária me liga e diz assim, Raquel, eu vou te matar. Dos meus 11 funcionários eu tô com 2 aqui dentro, porque eu tive que mandar os outros embora por causa do EPI. Eu fiz o que tu me mandou e eu tô sem funcionário. Eu disse, olha, aguenta, né? Aguenta esse momento, porque você vai fazer 1, 2 vezes isso e a pessoa vai passar a utilizar, né? Quando ela sentir no bolso aquilo ali, porque a parte mais frágil do ser humano é o bolso, né? Então, ela vai passar a usar. Então, a utilização dos EPIs é fato, vai ter que usar. É um dos exemplos, né, de que daquele cumprimento de regra que você tem que utilizar. Rigor no ponto. Ah, meu funcionário é bom, ele faz um monte de hora extra aqui, ele dá o sangue pela empresa, né? Tem sempre, né, aqueles sobressaltos. Então, eu não cobro a assinatura do ponto, ou se ele chega atrasado, eu não desconto dele, né? Enfim, agora, se ele fizer hora extra, ele vai te cobrar e você vai ter que pagar. Então, o rigor no ponto é uma coisa fundamental. Ah, mas ele é um gerente. Ótimo, está na carteira de trabalho dele que ele é um gerente? Porque é um dos motivos de não cobrar o ponto, porque você paga um plus salarial, você assume ele com o cargo de gerência, paga um plus salarial acima dos salários dos outros funcionários que ele comanda, aí sim, aí você não precisa exigir o ponto dele. Aí essa exigência legal não vai existir, mas só nessa situação. As outras situações tem que assinar o ponto, chegou atrasado, desconta, fez hora extra, paga, ou constitui o banco de horas dentro da empresa e rigorosamente cumpre a compensação daquelas horas, né? Porque se ele erra com a empresa, eu não cobro. Se eu errar com ele, ele vai cobrar e ele vai ganhar. E todos os erros dele dentro da empresa, todas as falhas, todos os pontos que você não descontou, não vão servir para nada na justificativa. Né? Então, por melhor que seja essa contratação desse funcionário, por melhor que você tenha aprimorado a sua empresa, por mais engajados que eles sejam, as leis trabalhistas elas têm que ser cumpridas. E uma dos furos que vão ficando para trás, além dos EPIs, que é uma coisa muito palpável, né? As horas extras que vão ser cobradas, né? Assinatura e colocação de datas em documentos. Gente, parece uma coisa tão simples, né? Porque o contador, ele gera a documentação, ele entrega para o empresário, ele manda por e-mail, sei lá, e não assina.
Porque, eu não sei, parece que tem um botãozinho dentro da cabeça do ser humano que diz assim, não, já gerou o documento, já tá tudo certo. Se não for datado e assinado, não serve para nada. Você gerou o documento, você pode gerar esse documento a hora que você quiser, se não tiver datado e assinado pelo funcionário. Cara, recibo de salário sem assinatura. Você não consegue comprovar nem que tu pagou mensalmente. Ah, tá, depositei em conta, beleza, tal. Tem a data do depósito, legal. Mas mantenha os documentos todos organizados. E agora com a Lei Geral de Proteção de Dados, que inclusive engloba os dados dos funcionários, mas isso é assunto para uma outra live, né? Ela já vem instituir uma digitalização de todos esses documentos. Todos os documentos que forem possíveis ser produzidos digitalmente, né, e comprovados, ótimo, e os que não forem são assinados e escaneados e armazenados, né? Então, esse rigor na documentação ele é fundamental, porque você pode construir um castelo, um império, com profissionais maravilhosos, super engajados na tua empresa, produzindo muito e deixar todos esses furos para trás, o teu castelo vai ter em cima de um banco de areias, ou vai ser um castelo de cartas, né? Use a analogia que quiser, mas ele vai cair, né? Então, uma construção sólida de uma empresa passa por questões trabalhistas que você não tem como fugir delas. Você tem que enfrentar, criar um sistema interno, colocar uma rotina de trabalho para conferir tudo isso e ponto. Enfrentar e acabou. Aquilo ali tem que acontecer e acabou a história. Porque todos esses erros, né, que eu comentei aqui, ele contraria uma parceria de sucesso, né? As falhas passadas, elas vão derrubar o teu negócio. Em algum momento isso vai acontecer. Você pode construir lá um belo patrimônio e ter uma enxurrada de processo trabalhista e aí as coisas, você acabar falindo, você acabar se descapitalizando, vendendo uma parte da empresa, vendendo maquinário, vendendo um monte de coisa para conseguir tapar esse furo, né? Então, numa parceria de sucesso entre empregador e empregado, entre empreendedor e colaborador, todos cumprem a lei. Todos. Você pode, inclusive, uma das responsabilidades dos teus funcionários, sejam ele o nível que for, o grau que for, é manter essa documentação em ordem. E você conferir isso, né? Você pode determinar, né, uma das características do teu contrato de trabalho isso. Você pode criar um regulamento interno onde todas essas normas estejam estabelecidas e aí um evento para implementar esse regulamento interno, que tem que ser evento, tá? Se você for estudar aí o que marca nas pessoas, são aqueles eventos que causam sentimento, né? Causou um sentimento, ele marca na tua vida. Porque às vezes o mesmo evento para determinadas pessoas marcam, para outras não, porque não causou um sentimento. Então, tudo que você for implementar de inovador dentro da tua empresa para os teus funcionários, transforme num evento sentimental, né? Que não precisa ser um sentimental de chorar, tá, gente? Mas algo que impacte, algo que cause uma emoção, que cause um sentimento dentro deles, né? Seja de euforia, de alegria, de seriedade, de responsabilidade, né? Mas cause aquele impacto, aquela transformação dentro da tua empresa. Porque o funcionário bom, ele vai cumprir a lei. O funcionário, para ser bom, ele também tem que cumprir a lei, né? Ele tem que cumprir a lei junto contigo. E não adianta tentar fazer tudo isso se você não estiver presente e se você não der o exemplo, né? Então, cumpra rigorosamente, exija o cumprimento rigoroso disso, né? Cada um faz a sua parte na direção do mesmo objetivo. Isso é uma parceria de sucesso entre o empregador e o colaborador, né? Cada um terá a sua participação nesses resultados da empresa, mas conforme o seu grau de cargo dentro da empresa, né? Ou conforme a sua posição dentro da empresa e a sua dedicação. Deixa claro, são parceiros,
estão ali engajados, trabalham juntos, mas tu continua sendo o líder, você continua sendo o responsável, porque e não vai haver uma participação igualitária, digamos assim, isso só acontece entre sócios, né? Porque o empresário, ele vai, né? E esse é a grande mensagem que eu quero deixar. Porque o empresário, o empregador, ele vai sempre suportar sozinho o risco do negócio. Por mais que o seu funcionário seja engajado, por mais que você consiga fazer essa transformação dentro da sua empresa, né? Por mais que você forneça todas as ferramentas, que vocês se tratem de maneira cordialmente igual, né? Que não tenha aquela superioridade de autoritarismo dentro da empresa, sempre você vai suportar o risco do negócio sozinho. Quem vai responder por dívidas da empresa, por multas, pelo que for que tiver que pagar, vai ser o teu patrimônio, né? Por melhor que seja essa relação entre os funcionários, isso nunca, em nenhum momento, alegando qualquer fato, qualquer coisa, vai tirar esse fardo de cima de ti. Se você quer um fardo igual, bom, aí vira uma sociedade, uma cooperativa, algo que legalmente tenha fundamento, né? Mas enquanto houver uma carteira de trabalho assinada, enquanto houver um empregador e um empregado, o empregador é que vai suportar tudo isso. Então é uma obrigação do empregador cumprir tudo isso. Ah, mas o meu funcionário, ele não é hipossuficiente. O meu funcionário, ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia a responsabilidade que ele tinha. Ele tem que assumir essa responsabilidade junto comigo. Não, nunca. Isso nunca vai acontecer, né? Mudar a visão sobre os colaboradores nesse sentido que eu falei, né? Desde o início da live, ele vai te trazer muitos benefícios. Ele vai trazer muitos benefícios para a empresa, né? Porque até o clima para trabalhar fica melhor, né? Fornecer as pessoas que são reconhecidas mais do que o dinheiro, que têm esse reconhecimento, elas vão sim trabalhar muito melhor, né? Passar responsabilidades dentro desse mecanismo do exercício da função da pessoa dentro da empresa vai trazer um impacto, vai causar, né, vai trazer vai refletir no faturamento, né, vai trazer benefícios para o negócio, tá? A gente tem que se empenhar, o empregador ele tem que se empenhar nisso, né? Tem que buscar sempre se aprimorar, né? Se aprimorar como líder, fazer alguns cursos, né? Ler bastante, mas não muda as responsabilidades como empregador, né? E isso se chama profissionalismo, quando cada um cumpre, né, o seu papel dentro daquela empresa e faz o negócio girar e faz o negócio render, e são todos beneficiados com isso, todos vão sentir esse reflexo, né? Mas esse profissionalismo exige que você esteja sempre ciente dessa responsabilidade dentro da empresa. Bom, pessoal, deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. Se alguém perguntou alguma coisa. Não. Então, para hoje era isso, né? Eu me comprometi em não fazer uma live de 1 hora. Eu acho que tá dando meia hora agora. E essa live vai ficar gravada para quem quiser assistir, quem quiser compartilhar, quem quiser mandar para alguém que tenha interesse no assunto ou que esteja precisando ouvir alguma das coisas que eu falei hoje. Toda quinta-feira eu vou fazer live sobre esses assuntos, tá? Eu já defini o tema da próxima live. Os empreendedores que contam com empréstimos, né, para começar o negócio ou para se alavancar dentro do setor, enfim, né? Eu vou falar sobre esse assunto na próxima live. E quem quiser deixar nos comentários, depois que eu salvar o vídeo, porque eu não sei onde vai parar os comentários da live, não descobri ainda, né? Mas enfim, estamos aprendendo no processo. Pode deixar nos comentários, né, sugestão de assuntos. O assunto de hoje
ele foi sugerido por um empresário e a colocação dele, ele disse assim, Raquel, fala sobre a relação entre empregador e empregado, porque eu vejo muita gente tratar o empregado como burro de carga. Essa foi a sugestão para a live. E ele não entende dessa forma, né? E ele queria entender mais como deixar isso estruturado dentro da empresa. Espero ter contribuído para vocês, tá? E até a próxima quinta. Até mais. Tchau, tchau.